Bom, começando agora a roda de conversa, né, a partilha do processo criativo. Gente, eu fiquei brincando assim com as pessoas que estavam próximas de mim nesses últimos tempos, que não sei se alguém aqui já viu o filme Saneamento Básico. Eu tava me sentindo assim que nem o Wagner Moura, assim, no filme que ele tipo, eu não quero assistir, mas ao mesmo tempo eu tive que assistir um monte de vezes, né, enfim. E alguém tinha que fazer a operação, afinal é um filme teatro-jogo, né? Bom, ele é essa maluquice, né? Que é uma proposta até individualista, no sentido de que ele é preparado para uma interface individual, né? Ele vai ficar no YouTube a partir do domingo e você vai poder clicar. É tudo clicável. Então, tipo, para voltar, vai na descrição, aí clica no link de voltar, e para avançar também pode ser na descrição ou na próxima, na mesma tela mesmo vai aparecer os botões. Gente, esse projeto foi uma loucura. Ele começou faz muito tempo, foi em 2021. A gente usou todas as extensões de prazo possíveis porque a gente queria ter certeza de que o resultado ficasse a par do que a gente esperava. Bom, eu não sei muito o que dizer, mas eu convido a equipe a falar alguma coisa. Quem quer começar? Bem, boa noite, meu nome é Thiago, eu sou irmão da Giane e eu queria primeiro dar um tapinha no nosso ombro, que essa equipe é incrível, o trabalho que vocês fizeram. Primeira vez que eu assisti hoje, né, eu fiquei assim arrepiado de ver tudo completo, assim, apesar de ter sido um processo longo, que teve muitas sessões de prazo, com certeza, mas as coisas que valem a pena na vida são difíceis de fazer. Eu acho que no começo a gente nem imaginava que ia ser um trabalho tão bonito e ficou... eu tô com muito orgulho do que a gente fez. E só para contar um pouco dos bastidores, eu acabei sendo uma peça acidental da produção, porque num dia parece que tudo deu errado, faltou uma pessoa para ser a câmera. Eu estava disponível no dia e a Giane, Thiago, tu tem como quebrar esse galho? Eu, vamos lá. Aí a gente pegou o carro e saiu gravando várias cenas fora de casa, dentro de casa, amassando abacate e gravando cenas no túnel de Blumenau de noite. A gente já estava ficando com medo, tipo, ok, a situação está ficando um pouco... O clima está pesando, vamos dar uma circulada. A última cena que a gente gravou foi da Giane deitada nas folhas, pegando a carta do mago. Você bem me lembra? Acho que foi por ali. E acho que já era umas 8 da noite. E a gente começou a gravar, acho que era 1 da tarde. E é muito doido quando a gente grava, agora falando mais do lado da fotografia, né? Quando a gente grava e a gente não sabe como que isso vai ser encaixado, né? Porque tudo ficou fora da ordem que eu nem tinha imaginado, porque eu não tinha lido. Eu li partes da dramaturgia, então eu sabia qual que era o tema geral, mas como que as coisas iam se encaixar, eu achei assim muito legal. A edição ficou fantástica, parabéns. A música também achei fantástica. Teve até coisas que eu critiquei enquanto a gente estava ensaiando, por exemplo, daquela primeira cena da... Ok, corta. Chega de sinceridade, eu vou passar o microfone para mais alguém. Passando... Queria só falar e agradecer aos nossos parceiros do projeto, né? A gente teve várias pessoas que somaram com a gente, que não estavam inicialmente como parceiros do projeto, mas que acabaram sendo parceria, que foi a Companhia Carona, a Udesc, que né, ofereceu a locação para a gente gravar, ao Bar Oz, né? Ali perto do Parque Ramiro Ridger, a loja Mercador do Oriente, que cedeu pra gente as estátuas e objetos cênicos para a montagem do cenário. Quem mais? Isso, é verdade, é o Ramon, da Green Place, por emprestar pra gente o estabilizador, porque a gente gravou tudo isso com um celular, gente, e ficou numa qualidade muito incrível.
É. E é isso, só lembrar que a gente não faz nada sozinho, né? Então é muito bom lembrar dos nossos parceiros que realmente ajudaram na parceria mesmo, assim, né? Sem troca de remuneração, sem nada disso, mas que entendem a importância de projetos culturais no município, na cidade, e ajudaram a gente. Alguém? Gente, eu nunca falei no microfone assim. Tá louca? Eu ia até dizer, eu vou abandonar o microfone e vou falar sem, mas eu pensei, não, eu vou ver a experiência. Porque eu tremo, eu não gosto que as pessoas ficam vendo, eu fico assim, ó. Tá, mas gente, boa noite, sou Giovana. Eu vou falar rapidinho, assim, um pouco do que a gente viveu, né? Porque eu acho que teve coisas muito interessantes. É que ela começa a entregar os bafos também, né? Porque, óbvio, a vida é uma correria, tá estressante, tá difícil, depois da pandemia piorou. Mas eu queria falar duas coisas, assim, uma delas é que o modo que a gente viu antes, né, no celular e tal, mas a experiência de ver aqui foi muito legal, assim. Então, eu tô falando como espectadora, né? Eu achei muito interessante ver isso enorme. E eu também sou dessas que fica voltando, às vezes, para ver todos os finais, né? Porque tinha uma série na Netflix que era assim, não vou saber falar o nome. Não, tem uma outra que era Berns, não sei, tem um livro. Isso, que também eu voltei para ver todos, acho bem legal, assim, e eu amei o final do Game Over, que é só o chiado, a louca funcionou muito, achei bafo. Enfim, que foi uma proposta que eu pensei, né, vai que, enfim. Foi uma ideia que eu falei, arriscada, mas rolou. Enfim, e também uma das coisas que aconteceram aqui, que foi muito legal, assim, foi a carta a Lua, né? E aí, já filosofei, fiquei pensando assim, como uma época talvez a gente teria escolhido a morte, né? Que a morte é um lugar de mistério, uma coisa... Enfim, mas a gente escolheu a Lua, né? E eu fiquei pensando como a morte está perto da gente, né? Enfim, filosofei um monte, assim. Mas estou falando isso porque hoje mais uma pessoa do teatro morreu, né? Acho que de Rio Grande do Sul. E me lembrei de Maceió, é que eu acho que eu vi uma postagem do Arnóis aqui outra vez, eu achei que era de lá, enfim, mas não conhecia, mas uma pessoa super jovem, né? Ah, sim. Aí, e o Max também, esses dias, enfim. E aí, numa conversa que eu estava tendo com a Joana falou para mim, ela falou assim, nossa, a gente está mais enterrando os nossos do que festejando a vida, né? E aí eu fiquei com essa... Depois que a gente escolheu a Lua, eu fiquei pensando, nossa, como a gente está realmente precisando, assim, dar um respiro fora dessa realidade tão cruel que a gente está vivenciando, né? E, enfim, foi uma percepção que a gente só teria, acho, todo mundo junto aqui podendo escolher, né? Então, acho que é importante também esse momento, assim, entendo que, óbvio, é para você ver no seu celular, escolher sozinho, mas é interessante ver o que a gente escolhe no coletivo, assim, né? Porque uma época eu teria, obviamente, colocado a morte, assim, porque eu sempre fui, o que é a morte? Né? A morte é super interessante, mas que bafo que a gente foi para a Lua, né? Enfim, é isso. E muito obrigada por terem vindo prestigiar. Nossa, falar depois disso, Gi. Eu ia falar mais do processo, assim mesmo, sabe? Dizer que foi meu primeiro trabalho de dramaturgia. Eu já tinha escrito algumas coisas, mas nunca havia, assim, escrito dirigido para esses projetos, né? Era mais coisas herméticas, assim, né? E uma das coisas que para mim foi muito difícil foi escrever sobre uma realidade a qual cotidianamente eu não vivencio, com as lutas, né? Mas eu também acho, assim, que é insuficiente dizer que eu sou uma apoiadora de qualquer causa que preze por expressões individuais, né? E que isso seria, não sei, seria até meio clichê falar isso, né? Até tem amigos que são, não tem aquela coisa? Mas uma das coisas que a Giane, que confiou muito em mim para fazer esse projeto, né, para escrever essa dramaturgia, foi que a gente passa por várias coisas, né? E esse apoio é necessário e também, assim, não vivenciei muitos dos dramas que a Jane vivencia, mas eu vivenciei também dramas e esse lugar de estar empático pelo sofrimento do outro foi e é, né, muito necessário a gente exercitar todos os dias. Eu acho que é difícil e eu agradeço pela confiança, assim, né? Eu espero que esse trabalho possa se expandir, assim, de alguma forma.
não é assim, né? Não sei, eu acho que ele é um trabalho. E é isso que importa nesse momento, eu acho. É isso. Eu queria fazer um comentário. Oi, gente, boa noite. É que, como todo mundo falou, eu vou falar também, tá? Não faz sentido. Então, para quem não me conhece, eu sou a Beli, sou natural aqui de Blumenau. Estou morando em Antonina, vinha de lá só para isso. Não, brincadeira. Mas também para isso, é verdade mesmo. E estou feliz de estar aqui, porque foi esse processo longo mesmo, né? E eu estou tímida, mas vamos lá. E eu queria dizer que foi muito especial para mim, gostei muito de trabalhar, mas trabalhei mais com a Perséfone, né? A gente fez muitas chamadas, aí já falava da vida, já tudo, né? E também na parte da produção musical, eu gostei muito de fazer, porque é algo que eu estou começando aí. E então é a trilha original, né? E, enfim, gostei bastante de tudo, assim. E principalmente porque a Perséfone é muito direta, e eu gosto muito quando a pessoa é direta no que quer e fala a sensação que quer, e isso ajuda bastante, né, para o processo de trabalho, processo criativo, assim. E obrigada por vocês terem vindo, e espalhem aí para a galera, e é isso. Algumas pessoas da equipe não puderam vir. A Nathalie, ela veio, mas ela teve que vazar rapidão, porque ela tem uma montagem de técnica, de teatro, porque ela vai apresentar a mostra processual do Dengo, que é um processo de pesquisa que ela e a companheira dela coordenam, que vai ser no domingo, correto? Também não veio a nossa intérprete de Libras, que traduziu a obra e também ela tem uma versão, existe uma versão do filme que é acessível em Libras. Eu tocaria ela se a gente tivesse algum público surdo aqui. Amanhã, na verdade, todas as sessões que houver público surdo vai ser disponibilizada a versão em Libras. Mas a gente fez um convite especial para o sábado à noite, a sessão online para o público surdo. Você pode fazer um favor para mim? O meu celular está logo na sua frente, numa cadeira, e eu tenho um áudio da Paty Faria, que fez os figurinos. Ela queria muito que eu tocasse ele no microfone. Também não pôde estar aqui por razões de enxaqueca, a Sabrina Martendal, que fez as fotos promocionais, que ficaram lindas, não é mesmo? E eu vou tocar aqui. É o volume. Teste. Som, teste. Gente, eu acho que deve estar indo essa coisa. Olá, boa noite! Como vocês estão? Espero que vocês gostem dessa obra que Giane fez. E estou muito feliz, assim, de ter participado do projeto como figurinista. Porque, assim, quando ela me apresentou, eu falei, essa gata aí, querida, ela vai fazer história. E já está fazendo. Eu não pude comparecer, porque a agenda da Casa Efêmera está lotadíssima. Inclusive, quando virem a Floripa, sejam bem-vindos a conhecer a Casa Efêmera e conhecer um pouco do meu trabalho também como figurinista. Giane me apresentou as ideias, a gente desenhou os croquis juntos e deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado dessa obra e também agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de conhecer um pouco mais o trabalho dessa artista, um pouco mais essa pessoa que me orgulha a cada dia. Ela supera todos os seus obstáculos, as suas expectativas e cresce cada vez mais. Tá, gente? Boa noite, bora pro after, não vão ficar loucas. E é isso, toma um remedinho, um soro e bora curtir esse after. Só fazendo um gancho, ela falou da Casa Efêmera. A Casa Efêmera, ou Efêmera House,
é uma das minhas famílias drag, a mais nova, de Florianópolis. Nós moramos 5 das 6 juntas num apartamento no Itacorubim, em Florianópolis. 2 representantes da Efêmera House estão aqui, foram as anfitriãs da noite, Etélia e Eros. Muito obrigada por estarem aqui, por apoiarem e por fazer esse serviço de hostess. E, bom, agora acho que a equipe toda já se pronunciou e eu convido o público a falar um pouco do que sentiu, alguma pergunta, qualquer coisa que vocês tiverem o desejo de externar nesse momento de roda de conversa, eu convido vocês a falar. O Juan, se ele pediu primeiro, você quer passar o microfone? Não precisa do ring light, né? Posso falar daqui? Pode falar daí. Bem, assim, inicialmente, né, cumprimentar Gianni, Perséfone, toda a equipe pela realização dessa obra. Pessoalmente, assim, os aspectos visuais, estéticos, eu gostei bastante. Gostei do uso da cidade, da história da cidade, né, esse discurso para fazer um contraponto. Mas, assim, o que me chamou a atenção, que é o que eu gostaria de comentar, é que, mesmo a Giovana falando, né, a gente escolhe coletivamente a lua, porque, bem, olhar para a morte é difícil, né? Mas na história eu posso estar enganado com relação à fala, mas tem aquela parte ali que você está falando do abacate, Isaac Newton, a queda, né? Reconhece a queda, né? Reconhece o movimento da falha, olha para a morte de alguma maneira, né? E faz um enfrentamento com a morte. No sentido assim de que, bem, escolhe o desejo, né? Se não escolhe o desejo, é a morte, é a torre, o confinamento, né? Um aprisionamento de si, de alguma forma, assim. E tem esse movimento da queda e depois tem esse movimento de olhar para cima, assim, esse olhar meio de um turista, um flaner, né? Alguém que está sobrevoando isso que fez tanto mal, mas está indo, né? Tá podendo seguir, assim. E eu acho que o uso também das cartas, né, usar esses arquétipos assim que estão na cultura há tanto tempo, né? Então a gente às vezes olha uma carta de tarô, tipo, só um desenho, né? A morte, a torre, a lua, o mago, mas de certa forma isso tudo também já está assim na nossa constituição coletiva, psíquica, enfim. Então, eu acho que foi muito inteligente esse uso, porque, às vezes, a gente não vai fazer uma leitura rápida disso que está sendo apresentado. Mas obra de arte é assim, a gente vai deglutindo ela aos poucos, né? Então, eu acho que, enquanto espectador, isso vai ainda produzir outros efeitos, assim. Então, até nesse sentido, a própria expansão da proposta pode ser interessante. Mas eu acho que o que está sendo apresentado agora também já dá conta de uma discussão muito ampla e parabéns por bancar o desejo. Obrigado. Sempre lindinho, né? Sempre fala lindo. Adoro. Bem, o meu lugar de fala, eu já vou começar a chorar hoje, porque amanhã eu vou chorar muito mais. Vem de um lugar muito... eu vou olhar como mãe, a mãe da Gianni, a mãe da Perséfone, e tudo que foi exibido ali tem um pouco da minha história também, porque tem os cenários, tem objetos, tem a casa, tem o abacateiro infernal, que só dá abacate enferrujado. Mas eu quero falar um pouco mais profundo, assim, que me emocionou muito, tá, Gianni? A gente já tinha conversado sobre o projeto, tu já tinhas falado, eu tinha lido o teu texto inicial e até eu te disse naquele momento que tu escreve bem pra caralho, e eu, como escritora, assim, muito orgulhosa, porque o texto inicial, assim, que deu a partida desse projeto, foi uma coisa muito visceral da Gianni, muito bem escrita. E aquela primeira cena traz isso, e também traz, né, justamente o que a gente tem que perceber, o quanto dói, né? O quanto é difícil, o quanto a existência de um corpo dissidente, de um desejo diferente, né? Que não é o usual de um lugar, né, onde a gente habita, o quanto o sofrimento está ali dentro e que até a gente, quanto mãe, não percebe.
né? A gente não percebe essa dor. Sempre pensei que o protegia de tudo, né? A protegia, a cuidava. E quando a gente vê, é claro que é uma obra de ficção, mas nada que é de ficção não deixa de levar um pouco da gente junto, né? Então, eu estou muito orgulhosa, né, da tua escrita inicial, que deu esse projeto todo. E todos são meus amigos, né? Eu adoro todos, né? O Cid, a Belle, a Gil, o Tiago, eu sempre... A Gil, a Esther. É que eu tenho eu chamo a mãe da Esther de Esther e eu faço... Não, a Elise eu não confundo, eu confundo só as duas. Então eu conheço todos, né? E eu sei que esse projeto estava muito tempo arrastando. A pandemia realmente trouxe esse sofrimento todo para todo mundo. Tá ali na cara, nesse sofrimento. E eu sei o quanto vocês ralaram para fazer isso. E o quanto a Belle deu, acho que cereja do bolo, né, Belle? Todo mundo fez os seus pedaços e ela conseguiu, acho, fechar com chave de ouro, né, no autoral, nas amarrações. Ficou muito lindo. Eu só tenho a agradecer, a parabenizar todos, todas e todos, em especial você, Jane. Oi, boa noite. Eu sou a Mayra, eu também tremo no microfone, odeio. Mas, assim, na verdade, não é... Eu queria fazer um comentário, né? Primeiramente, parabenizar todos, principalmente Perséfone, né? E eu queria compartilhar uma situação que é a seguinte. Até antes de conseguir vir, né? Até cheguei atrasada, estava falando com a Carol, com o Thiago, da correria de conseguir vir aqui, querer estar no mundo, né? E vir prestigiar esse momento. É interessante o quanto a nossa vida, né, tá cheia de encruzilhadas, de escolhas, do que eu vou fazer hoje, de que carta que eu vou escolher hoje, se eu vou para o mundo, se eu vou escolher a morte, se eu vou escolher a lua das ilusões, né? E uma das escolhas de hoje era: estou tão cansada, será que eu vou para casa e dormir, apagar e acordar amanhã, né? Tipo, esses apagamentos, essas pequenas mortes do cotidiano, assim, né? Daquilo que a gente não escolhe, enfim. E aí, não, hoje eu escolhi o mundo e vim aqui. Então, eu queria agradecer por poder estar aqui e poder, né, você compartilhar toda essa lindeza que está sendo hoje. A ti e a todo mundo que está aqui. Era só isso. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos, né, nessa obra maravilhosa. Até mesmo os figurantes, né, Rosane, que você estava lá na festinha que eu vi. Estava lá. Maravilhosamente. Então, eu acho que a pergunta que eu gostaria de fazer a priori seria... claro, primeiramente para Perséfone, que acho que é a linha guia, né, dessa obra toda, né, a experiência dela, né, de vida, mas também a todos os que de alguma forma contribuíram com essa obra. O que é mais autobiográfico para você dentro dessa obra, né? O que você destacaria assim como o que é mais autobiográfico seu que você colocou ali, né? E eu gostaria de começar pedindo para a Perséfone responder essa questão, mas que os outros também sintam-se à vontade dentro das suas áreas para fazer o mesmo. Bem, eu já abri com algumas pessoas que aqui estão, me abrindo, né, para as amizades, que esse processo ele foi um chamamento para uma questão que é uma grande questão humana, que é a questão da fé. Eu sempre fui, ou melhor, sempre é uma palavra muito errônea, né? A gente sempre erra quando a gente fala sempre, nunca.
essas coisas. Eu cresci uma criança New Age. Lá em casa tinha tarô, a gente ia e fazia, né, cultuava imagens hinduístas, também ia em rituais budistas e rituais Hare Krishna. E ao mesmo tempo que a gente tinha um monte de coisa, eu nunca me fixei em nenhuma delas, né? Por um breve momento da minha vida eu me considerei uma pessoa budista, mas isso logo acabou porque eu percebi que eu não praticava isso. Era simplesmente uma coisa que tinha em casa, que eu achava massa, que eu me identificava parcialmente. Na verdade, eu me identificava, né? Eu era uma criança. Só que eu não praticava o budismo. Então, na minha infância, eu me tornei ateia e segui a página da Associação dos Ateus do Brasil, e fatos, e lógica, e ciência, e Deus não existe, e é isso aí. Pra mim, sempre foi, ou melhor, tipo... Até hoje, na verdade, pra mim, eu sou uma pessoa ateia. Eu sou uma pessoa ateia. E aí, eu percebi, até, né, eu conheci a Etéria e o Eros no ano passado, correto? E um dia na praia, foi a primeira vez que a gente foi na praia juntas e a gente estava falando sobre fé, eu puxei esse assunto e eu fiquei assim, cara, eu não sei o que é fé. Eu sei o que é fé no dicionário, mas o que é ter fé? O que é... Para uma pessoa que não acredita em Deus, o que é ter fé? Fé no quê, né? E tudo bem, não precisa ser o Deus, né? Porque, por favor, né? Aqui a gente tem uma diversidade religiosa, pode ser qualquer tipo de divindade. O meu nome de drag é uma divindade, né? Existem múltiplas figuras divinas e eu não sabia. E aí... A gente falou assim, a Vini falou, o Eros tem uma fé inabalável. E eu fiquei assim, Mona, como assim? Inabalável? Você nunca se abala? Como assim? Fé? Fé na vida? Vai dar tudo certo? Como assim vai dar tudo certo? Isso, o projeto já estava acontecendo, né? Não tava, o texto já estava pronto. E algumas cenas, a gente estava ensaiando. Eu acho que não tinha gravado nada ainda. E acho que... E mesmo assim, o jogo de tarô, para mim, é um jogo. Eu não tenho fé na carta. Eu não tenho fé que o tarô vai prever o futuro. Mas eu vejo ele como um jogo de autoconhecimento e de reflexão sobre a vida. Então, é ainda uma questão para mim, fé... porque se eu não tenho fé em nenhuma coisa específica... Será que é uma fé cega? Mas é uma fé na vida. Então, desde o surgimento da Ephemera House, eu tenho começado a ter mais fé na vida e perceber que as coisas podem dar certo se a gente der todo o nosso melhor, embora às vezes a gente tropece, a gente cai, é inesperado, não basta ter fé, mas a fé ajuda muito. Então... Se tem uma coisa que eu posso dizer é que hoje eu tenho mais fé na vida e esse projeto faz muita parte desse processo. Então, eu diria que essa é a parte mais autobiográfica desse projeto, porque a primeira cena foi escrita ali num vômito do que eu estava sentindo e hoje eu ouço esse texto e eu não sinto mais essas coisas. Eu não caio mais. Acho que eu consegui, pelo menos por enquanto... encontrar um sentido para a vida e uma resposta momentânea para como fazer para ser feliz. Eu achei... Bom, eu vou começar por um ponto, vou começar por outro. Eu também acho que tu também me chamou porque eu tiro tarô, né? Não sei se alguém quiser um tarô, me chama que a gente negocia, a gente faz um negócio aqui. Mas eu tiro tarô. Aí, é muito interessante que agora eu estava pensando, né, também, como mesmo eu também tiro tarô, mas eu não acredito, não sou que nem, assim, eu sou que nem a Persephone, não acredito que o tarô vai
Mas às vezes ele conta, tá? Às vezes acontece. Eu já vi quando vem um bofe, quando eu vejo a pessoa tava com o bofe, realmente, isso já aconteceu. É louco. Mas eu acredito no tarô como uma ancestralidade, assim, como uma coisa que carrega um imagético, né, que vem lá de trás. E o outro ponto é que tu falou uma coisa bem legal que tu falou hoje, que, por exemplo, tu veio pra cá, então é como se o mundo tivesse se abrido ali, né? E uma coisa que para quem, agora eu vou dar uma dica assim para quem quer aprender tarô, uma das táticas melhores que tem é tu separar os arcanos maiores, né, embaralhar e na manhã tirar a carta mesmo. Às vezes tu pode escrever um diário, o meu dia foi assim, a carta foi essa, porque o mais interessante é que as obviedades às vezes não cabem no tarô, né? Por exemplo, a carta da morte, né? Ela é mais positiva que a carta da torre. Isso é uma coisa ali que ficou nítido, porque a morte é renascimento, a torre é muitas vezes depressão, né? Exclusão, enfim. Então, eu acho que isso também, foi um modo como eu também, de alguma maneira, pude contribuir, né? Aquele momento que é o game over, né? Porque outra questão também, né? Que a gente sai dos maniqueísmos, né? Do tipo, isso é bom, isso é ruim. Mas, claro, aqui a gente está tendo que fazer escolhas que são entre dois lugares mesmo. Mas, enfim, eu acho que o tarô, ele dá essa possibilidade da gente entender que aquilo que às vezes é ruim é bom. Porque eu, por exemplo, quando eu tiro tarô, eu me transformo em outra pessoa. Primeiro porque eu faço, assim, orações. Peço para o universo, faço toda uma conversa. Eu tiro o tarô de Santa Saracali, que é uma padroeira, né? Então, ela é uma santa. E daí, enfim, faço meu opchá, faço minha fala e tal. Mas, quando eu vou falar do que está no tarô, eu não sou eu mesma. Porque eu estou sendo carregada por todo um aconselhamento ali que não é o que eu diria. Por exemplo, bom, eu não vou dar exemplos porque eu vou expor pessoas, mas é que às vezes vem aquela amiga perguntar do boy tóxico, assim, né? Eu vejo uma coisa ali e falo, não, ele não está fazendo por mal. E ele não está, mas é porque ele é um safado que não, na cabeça dele não é por mal, mas é mal, entendeu? Enfim. Então o tarô tem toda uma coisa que dá realmente essa possibilidade de a gente entender várias nuances, assim, né? Mas tem uma coisa que eu estava pensando, não era de divulgar Mães do Amor amanhã? Era. Eu tô querendo fazer isso antes que todo mundo vá embora. Então amanhã, todo mundo vai abrir a carta do mundo de novo, além de hoje. Vamos na manifestação que vai rolar 10 horas na prefeitura. É isso, né? Caminhamos até Ramiro Ridiger. E daí vai ter after do after, vai ter after do after do after. E é isso. Obrigada. Agora eu não falo mais, tá? Bom, né? O que há de autobiográfico na pergunta como eu faço para ser feliz? Né? É bem complexo. Eu lembro que a gente sentou no processo um dia e se fez a pergunta de que forma Blumenau é um inferno pra gente. E surgiram vários infernos. O inferno é aqui. Cada um tinha um inferno. Oi? E o que eu trabalhei, né, em cima dessa ideia foi de que, bom, eu não tenho muitas das questões, né, que poderiam ser retratadas nessa obra, mas de fato eu reconheço essas questões. E um desafio muito grande era, eu acho que todo mundo trabalhou para isso, querendo ou não, foi de que forma pessoas vão assistir essa obra e olhar para essa personagem e reconhecer a humanidade nela e também se reconhecer ali e se deixar tocar por essa obra. Então foi muito isso, assim, sabe? De ver, né? E de que forma eu posso olhar para essa obra e escolher odiar. E eu posso olhar para essa obra e pensar, nossa, realmente tem coisas aqui que, poxa, o figurino foi legal, sabe? O não sei o que foi bom. Olha a coragem dessa pessoa de se colocar nesse lugar para todo mundo ver, né? E dessa forma, assim, é muito corajoso, é muito humano, isso é muito potente, assim. Então tem isso, né? E eu também acredito que a gente vive dentro dessa materialidade histórica dialética muito louca e a gente consegue ainda assim fazer escolhas e nem sempre essas escolhas são livres como a maioria dos discursos hoje querem pregar, né? Então, assim, de uma certa forma, retratar não que a gente é livre para escolher o que a gente quer.
a gente não é livre, né? Mas talvez a liberdade seja a carta da lua, né? A ilusão, talvez seja isso. Mas também o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente e de que forma a gente potencializa aquilo que a gente é, sabe? E consegue ser transformador através disso. Acho que isso também foi uma pergunta que norteou bastante, né? E de que forma eu faço para ser feliz, né? E o que fizeram de mim e o que eu faço com isso agora, né? E de que forma eu sigo adiante e consigo vivenciar o meu cotidiano e as minhas relações e plenamente, da forma mais plena que é possível nesse momento. Acho que foi esse trabalho. E para mim isso me toca bastante, assim, né? Bem, o que há de biográfico é uma pergunta interessante porque eu acabei participando do processo de uma forma muito indireta de ter vivido a pandemia com a Giane. A gente viveu momentos de torre, de morte, de lua, de ficar nerdeando em cima do baralho do tarô e o que significava a natureza cíclica de começar no louco, aí tu, do zero, tu vai para o 1, que é alguma coisa, que é o mago, começa a criar uma jornada, e aí tu passa por todas as cartas, chega no mundo, mas o mundo não é a ponta final, porque depois que tu chegou numa completude, tu volta a ser um louco no mundo, que tu começa o ciclo de novo, e tu busca um sentido de novo, e eu acho que muito dessa questão da queda, né, e como se faz para ser feliz, ela vem de entender uma natureza cíclica da vida, do tarô e da natureza humana, que a gente vai cair. E a gente caiu por muito tempo, e a gente voltou e se levantou, e a gente está aqui de novo, e a gente vai voltar a se levantar se a gente voltar a cair, e as quedas são inevitáveis. Então, gente, não sei, eu já tirei tarô também, eu sou da mesma vibe da Giane de só teu, ok, mas eu já entrei em magia, já entrei em astrologia, já entrei em tarô e lia um monte, mas hoje eu vejo o tarô como um espelho para a vida, né? A gente olha para a carta faz uma pergunta para a gente, o que tu tá vendo de ti em mim? E a gente tenta se responder, é um jogo, né? O baralho, o tarô é um jogo, a gente joga tarô não como uma brincadeira, mas é como um jogo psicológico, né? Para mim é o que o tarô significa. Então, eu acho que essa coisa da Giane, desse texto, né? Até teve uma vez que a gente... Posso contar essa parte, será? Vixe! E agora? Bastidores. É que a Giane estava assim, num dia assim que ela estava, que esse texto já fiz há tanto tempo, e não sei o que tu já falou hoje, né? E daí eu disse assim, que eu acho que a gente, como blumenauense, né? Eu sou blumenauense, então já a autobiografia eu começo um pouco ali. Todo mundo, né? Eu acho que tem um momento, assim, pelo menos para mim, teve um momento ali nos 20 anos, assim, que foi bem terrível ser blumenauense. Acho que tem muito a ver com o processo de ser difícil se expressar, né? Aqui nessa cidade. Claro que eu acho que tem melhorado, e aí que vem a parte também... que acho que é isso, essas expressões, né, ou ser preto, ou ser indígena nessa cidade, qualquer coisa que fuja a identidade cis, branca e tal, é muito difícil. Então a gente fica mesmo com esse ódio, assim, que eu acho que eu senti essa energia. Então eu acho que eu vivenciei bastante isso, assim, naquela minha dos 18 aos 21, eu acho que... Porque daí aos 21 eu saí de Blumenau, eu fui viajar. E aí, daí fui escolhendo umas cartas, né, pelo caminho. E hoje, quando eu retorno à cidade, eu acho que eu tento viver ela mais como um mundo, assim mesmo. Ver as coisas bonitas que tem aqui, né? Porque amanhã, por exemplo, vai ter o protesto e vai ter a feijoada do NEAB, né? Então, temos 2 eventos aí que são movimentos sociais que resistem, né? E eu estava resistindo também com 18 anos, e pessoas vão continuar resistindo. Então, eu acho que tem muita beleza aqui, né? Vocês. Então, eu acho que é um pouco disso, assim.
para mim. Bom, boa noite. Primeiro, assim, quando vocês foram aí para frente, disse equipona, né? Que equipona! Porque são pessoas que dos meus amores, do meu convívio, do meu meio, e conheço a todas e seus trabalhos e tudo isso. E aí eu queria parabenizar vocês, né, pelo que a gente viu hoje. Obviamente, eu ainda não sei falar sobre o que eu vi. Não sei falar sobre... Eu vou precisar ver de novo. Não porque é complicado, é difícil, não, porque eu gostei muito e aí eu quero ver mais vezes. Eu queria apontar duas coisas muito importantes que eu acho como fazedor de cultura aqui também da cidade. Uma é o quanto que essa obra nos tira do nosso conforto, do nosso lugar comum. Não é? A coerência da coisa, né? Desde o que está falando, quem está falando e o modo que está sendo dito isso para nós. Então, o modo dessa montagem, não é, que não é convencional, não é? Então é uma coerência, um conjunto de coisas assim que nós temos uma obra de arte aí. E o outro aspecto de extrema importância que me atenta agora, quando a gente começa a olhar, todo mundo alemão de Blumenau aqui, né? Todo mundo nascido nessa cidade, e o quanto que eu ando bem cansado, né? Nasci aqui, vivo aqui a vida toda, há mais de 30 anos trabalhando na cultura aqui, mas o quanto que isso dá um chute no rabo da gente, e a gente dá um impulso, porque a gente vê que esse projeto, não é, está sendo financiado pelo Fundo de Cultura, que eu acho que tem essa função, que tem essa obrigação de atravessar a cultura imposta aqui para nós, atravessar os projetos impostos e que nos fazem ficar no mesmo ritmo de pensamento e na ordem vigente e no modo de vida que é dado na cidade. Então, são esses dois aspectos. A obra em si e a potência dela dentro do edital Herbert Rollins e da cultura da cidade. Parabéns e obrigado. Então, eu sou a Ana, boa noite. Bom, depois de tantas coisas tão bem faladas, né? Não sei se eu espero não me repetir, assim, mas acho que uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre... Primeiro, assim, eu acho que vai ter que ter depois uma reedição com pós-créditos, cenas extras, porque toda essa conversa aqui é fundamental também para a gente processar aquilo que a gente assistiu, assim, né? E eu concordo com o Juan, concordo com o Rob, que a gente vai reverberar ainda muita coisa depois, assim, né? Eu acho que eu vou assistir mais umas 5 vezes, eu acho, porque eu fiquei muito prestando atenção em muito... e aí era isso que eu queria falar da complexidade dessa obra, porque tudo é muito costurado, né? O figurino, aquele figurino meio... vou pedir licença para chamar de meio arlequina, assim, né? Acho que o fato de você representar a cartomante que está constante, sabe, assim, tudo, as escolhas de efeitos visuais que foram feitas, tudo, trilha sonora, tudo foi muito costurado. E eu acho que é uma obra que tinha muito risco de se perder pela complexidade dessa costura, assim, e eu acho que só não se perdeu porque foi feita por pessoas que têm muita coesão já entre si, que é anterior a isso, assim, né? E que conseguiram, como a gente viu aqui, conseguiram se ver, de fato, se colocar dentro dessa obra, assim. Então, acho que isso é o que eu mais queria elogiar. Eu não sei, assim, nem sempre a gente tem essa oportunidade, assim, a gente
né, geralmente a gente vê algo aqui, daí as pessoas vêm, conversam, sejam grupos daqui ou de fora, mas não é sempre que a gente vê um grupo que trabalha com tamanha coesão, assim, né? Muitas vezes as pessoas são contratadas, daí, né, estabelecem limites profissionais, né, nessa relação, e aqui essa relação de afeto foi muito fundamental para que isso ali desse muito certo. Então, por favor, inscrevam isso em todos os festivais possíveis. Assim, eu acho que isso precisa ser visto em todos os lugares. Era o que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado por isso. Mais alguém? Boa noite, eu sou o Raul, eu sou de exatas, então me desculpem se a minha fala pareceu um pouco rasa, mas eu queria dizer que eu adorei ver essa produção, os ambientes da nossa cidade aparecendo ali, eu acho que é muito importante isso. Queria dizer também que, em relação a esse processo ali da pandemia, que a Giane estava falando, eu acho que, mesmo sendo situações muito particulares, né, muito específicas, autobiográficas, né, isso que eu queria dizer, mesmo assim rola uma identificação, porque de uma forma ou de outra todo mundo passou por uma queda, de alguma forma, na pandemia. Assim como a Ana falou, conforme eu estava assistindo, eu também pensei que isso tem que ser visto não só aqui, mas em todos os lugares, e que sim, Blumenau muitas vezes é um inferno. Eu também senti muito isso, me identifico, é muito difícil se expressar aqui. E também fiquei pensando que eu já conheço a Giane desde criança, né? Desde que era uma criança. Então acompanhei ela crescendo, convivi muito tempo com o Thiago, com a Rosane, e fico muito feliz assim de ver tua evolução como pessoa, como profissional, como artista, sabe? Tá de parabéns mesmo, fico muito feliz. Não sabia se eu ia falar aqui agora, mas aí pensar, seja o que Deus quiser e bora lá. E a questão do tarô, o Thiago tirou o tarô para mim uns anos atrás. E eu lembro que tinha saído a carta do diabo. E só muito tempo depois que eu fui entender realmente como aquilo era pertinente para minha vida, sabe? E é isso. E também gostei muito da parte que tu falou que vamos colonizar Marte, fazer uma Blumenau 2 lá. Achei perfeito, achei uma tirada ótima. Eu achei muito, muito bom. Então, era só isso. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz de ver. Eu tô com o coração cheio de alegria por esse feedback. Bom, eu vou depender muito de vocês como multiplicadoras e multiplicadores e multiplicadorias em neutro, para fazer essa obra atingir mais público, né? Amanhã, além do protesto, que eu espero todo mundo lá às 10 horas na prefeitura, o protesto acaba 1h da tarde. Às 2h da tarde eu vou conduzir uma sessão online. É só pegar o ingresso no Simpla, que, enfim, pelas minhas redes sociais se encontra. Se jogar no Google Cartomancia com Y, também já acha pelo Simpla. Essas mesmas sessões virtuais vão acontecer sábado e domingo. Então vai ser 2h da tarde, 8h da noite, 2h da tarde. Às 8h da noite do domingo, vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. O filme vai ficar disponível no YouTube e eu vou fazer a segunda estreia presencial dele na Casa Frisson, em Florianópolis, no centro. Para quem conhece Florianópolis, descendo a escadaria do Rosário, é a primeira casa à esquina da direita. E também, além disso, tem a oficina de maquiagem drag. Quem não sabe nada de maquiagem drag,
tá convidada a vir. Palhaço. Tá convidada a vir aprender um pouquinho e é tudo gratuito porque afinal o município tá pagando. Ai, o Maripira! E é isso, então a gente tem a programação que é exibição, oficina, exibição, outro dia, exibição, oficina, estreia pro mundo. E aí quando tiver o link, por favor, mandem para todo mundo, assistam muitas vezes, suportem os artistas locais. Não só suportem, apoiem, façam... É isso. Contratem, porque, ó, essa equipe deu o nome. E é isso, eu acho que declaro encerrada a nossa conversa, oficialmente, né? Porque a gente... e o after na Queens, gente. Vamos festar hoje? Claro, com a consciência de ir pro ato amanhã. Mas eu quero muito comemorar essa estreia, tá? Então, a gente continua a conversa na internet, nos corredores, fora daqui, porque o prédio tem que fechar. Mas muito obrigada. Então, boa noite a todos. E é isso.